Então, boa tarde com todos e todas. A gente vai começar já com um novo capítulo, né? Chamado Derivada Parcial, tá? Esse aqui é um capítulo que envolve muito cálculo 1, tá? Muitas das ferramentas ou as práticas, né? Que a gente aprendeu em cálculo 1, a gente vai aplicar aqui nessa disciplina. Nessa parte, né, da disciplina. Ok, antes de definir o que é uma derivada parcial, né, eu preciso ainda, né, falar de um conceito importante que se denomina variação parcial de uma função. Ok, vamos começar com um exemplo para que esse assunto fique simples, né, de entender. Então, vamos supor que nós temos nossa função, tá? A função é f de x, y, né? Dado da seguinte forma, né? X menos y, tá? É uma função bem simples, tá? A gente quer saber o seguinte, queremos saber a variação dessa função quando a gente varia unicamente uma das variáveis. Né? Aqui estamos falando de uma função de duas variáveis, né? Então, de duas variáveis independentes, né? X e y. Queremos saber, então, o que acontece com a função, ou como se comporta a função quando variamos unicamente uma delas, né? E mantendo constante a outra. Ok? Então, para isso, a gente, né? Para que se entenda melhor o que a gente pretende fazer, né? Vamos levar na prática aqui, né? Ao plano cartesiano, x, y. Justamente este plano cartesiano representa a região onde estaria o domínio, né? De essa função aqui. Nós sabemos que o domínio dessa função aqui, né? Nós aprendemos no primeiro capítulo, que o domínio, representado pela letra D, nesse caso da função, não tem nenhuma restrição. É dizer, que poderia ser todos os pontos desse plano cartesiano, tá? É dizer, que pode ser R quadrado, né? É dizer, pode ser colocado da seguinte forma. É um par, ou é um conjunto de pares, tal que x pertence aos reais e y também pertence aos reais. Não tem nenhuma restrição, não existe um valor proibido para x nem para y, tá? Então é completo, né? Todo o espaço, né? Todo esse plano que nós temos aqui está à nossa disposição para poder trabalhar. Dar alguma escala a esses eixos para poder ter noção quais seriam as coordenadas, né? Dos pontos que vamos escolher. Então, eu escolhi a escala na direção x dessa forma, tá? Aqui vale 1 e assim diante, 2, 3, 4, né? Assim. E em y seria dessa mesma forma, aqui seria 1, tá? Aqui 2, 3, né? 4 e assim diante, tá? Ok, então esse ponto que eu escolhi, esse ponto azul que está aqui, tá? Então teria coordenadas 2,1. Agora, eu vou calcular o valor da função, né? Aqui, né? Eu posso calcular, né? E vai dar um valor para a função. Agora eu quero saber o seguinte. Como se comporta a função quando eu me desloco horizontalmente, né? É dizer, simplesmente variando a coordenada x. Imagina que eu vou para esse novo ponto que está aqui. Esse novo ponto terá as seguintes coordenadas, né? Então, aqui vamos contabilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, esse novo ponto terá coordenadas 6,1, porque a altura continua sendo 1. Tá vendo que a variável y não mudou nada? Continua sendo 1.
Aqui era 1, aqui continua sendo 1. Tá? Agora, o que pretendo saber é que acontece com a função quando eu faço esse deslocamento. Vamos dizer, né? Eu estava aqui nesse ponto e depois eu andei para esse novo ponto. O que acontece com a função? Será que aumenta? Será que diminui? Né? E se aumenta, quanto aumenta? Se diminui, quanto diminui? Então, nós queremos saber isso. Isso justamente que a gente vai chamar de variação parcial. Uma das variações parciais. Esse aqui seria uma variação parcial, variando simplesmente o x, mantendo constante a variável y, tá? Ok, então vamos fazer o seguinte. Então, vamos chamar essa variação parcial da seguinte forma. Variação parcial em relação a x. Tá certo? É dizer, nesse caso, y se mantém constante. A única variável que muda é o x, tá? E vamos simbolizar, nesse caso, né, a esse número, a essa variação, que vou já indicar para vocês, né? Como se calcula, simplesmente delta x df, tá? E vou colocar aqui o resultado, né? A fórmula, né? Como se calcula. Então, como calculo isso? Fácil. Vou calcular a função no ponto final, ou seja, onde foi parar, né? O meu ponto quando me desloquei, aqui, tá certo? Nesse caso seria então a função calculada, né? Em 6,1 menos a função calculada em 2,1, tá? É dizer, onde o x vale 2 e y vale 1, tá? Então, dessa forma que vou calcular a variação parcial em relação a x, tá? Estão lembrando, notem bem que justamente o x varia, né? Varia o x era 2 e varia a 6. Porém, o y, né, se mantém constante, tá? E ainda, eu posso dizer, e quanto variou o x? Quanto andou o x? O x, eu posso chamar então delta x. Ele variou quanto? Ele variou, nesse caso, seria 6, né? Final, o valor final do x. Esse aqui seria o x final. E esse aqui seria o x inicial. Ele variou, né? Seria 6, que é o resultado final, menos o valor inicial, que era 2. Então, variou 4 unidades. Tá certo? Então, delta x é 4. E ainda, nesse caso, é melhor colocar dessa forma, né? Para que se entenda melhor. Depois vamos precisar generalizar essa fórmula, tá? Então, seria aqui, seria, né, o valor inicial, que era 2, mais 4, né? Esse seria essa parte aqui, né? Seria 2, que é o inicial, e mais sua variação, menos o valor da função no ponto inicial, tá? Então, lembrando, né? Esse aqui que seria delta x e esse aqui seria o x inicial, né? Que podemos simplesmente chamar também com x aqui e esse aqui também, tá? Então, seria isso. E, claro, e você diz, então vamos determinar o que acontece com a função aí, né? Se aumenta ou diminui ou se mantém constante. Tá, então vamos calcular o valor da função aqui. Quanto vale f aí, né? O valor da função. Então, diz que o x vale 2, né? 2. Então, seria 2 menos e y vale 1. Então, o resultado seria simplesmente 1. Então, a função aqui vale 1. Ok? E aqui nesse ponto, quanto vale a função? Então, a gente diz, olha, aqui nesse ponto, o x vale 6. Então, seria 6 e menos 1, que é devido a que y vale novamente 1. Então, a função vale 5.
Tá certo? Então, a gente ia poder determinar o quanto a função variou, né? Desse ponto até esse ponto. Quanto variou, né? Variou, né? O ΔF, justamente seria quanto? Seria 5, que é o valor justamente final, 5, é decir, esse daqui, que estamos, menos o valor inicial, que é 1. Então, variou 4. Tá certo, né? A variação da função foi 4. Ok? E aqui delta, né? Colocamos ainda o subíndice x. Por quê? Porque a função variou unicamente variando quem? A variável x, tá? Nesse caso, a variação foi 4, né? É positivo. Então, nesse caso, a gente interpreta como que a função aumentou, né? Aumentou. Você lembra, né? A função era 1 e agora aqui a função é 5. Aumentou 4 unidades. Justamente isso aqui me diz quanto aumentou. Ou se dá resultado negativo, aí seria quanto diminuir, tá? Em geral. Então seria delta x f, né? A variação, como se lê isso, né? Variação parcial em relação a x de f. Esse seria, então, o f final, é dizer que x mais um pequeno acréscimo, né? Nesse caso 4, né? Um acréscimo, não precisa, assim, falo pequeno porque geralmente, né, a gente varia pouco, mas nesse caso foi exagerado, né? Variei 4, mas não tem problema. Era só para entender mesmo o que significa isso, tá? Então, seria então isso, né? Justamente, olha, x mais delta x, e aí o y, né, que vai ter um certo valor, menos f calculado em x e y. Tá? Como você está observando, o y se mantém constante. Tá? Esse seria o valor final, a função, valor final da função. Tá? E esse daqui seria o valor inicial da função. Tá? Então, se você compara a parte, né, do argumento dessas funções, o y não muda, né? O que muda é o x, né? Que era x inicialmente e agora é x mais alguma coisa, tá? Então, essa seria a fórmula geral para calcular essa variação parcial em relação a x. E a gente pode dizer, mas a gente também pode, em vez de andar horizontalmente, a gente pode andar verticalmente, tá? Então, nesse caso, a ideia é bem parecida, tá? Então, a gente vai falar, nesse caso, de variação parcial em relação a y. Em relação a y, tá? Então, nesse caso, né, quem se mantém constante seria o x. Era 1. Nesse ponto, eu vou continuar mantendo como ponto de partida isso aqui. Só que agora eu vou andar na direção vertical. Então, eu vou andar assim, tá? Imagina que eu ando só 2 passos, que nesse caso o x mantém o valor constante, ele seria 2, e o y aumenta, né? Era 1, agora é 3. É 3, né? Então já tem essas coordenadas. Agora quero saber quanto é a função aí, né? A função aqui. Então, o que eu vou fazer é simplesmente substituir esses valores na função. X vale 2 e y vale 3. Então, vale menos 1 o resultado, né? A função vale menos 1. Tá certo? A função vale menos 1. Olha, a função valia 1, mas agora, atualmente, imagina que estamos atualmente aqui, vale menos 1. Não, essa altura, essa variação da altura, na verdade, seria a variação de y, né? Quanto varia o y? Y seria y final. Essa variação seria y final menos y inicial. Quem seria o y inicial? Seria esse. Y final seria esse daqui. E esse aqui seria o y inicial, que vale 1. Y final, como você viu, ia vale 3. Então, seria 3 menos 1. Então, a variação, a altura, né? A variação da altura é 2. Tá? É dizer, o y variou 2, mas o x não variou nada, tá?
Não foi nem para a direita nem para a esquerda quando a gente fez essa mudança, né, de ponto. Ok, e a função? E a função quanto variou, né? Quanto foi o ΔF? Variação parcial em relação a y da função. Qual seria o valor final da função? É menos 1. Qual era o valor inicial? Menos 1. E dá resultado de menos 2. Ok? Então a função variou 2 unidades, mas variou para baixo, é dizer que diminui, né? Porque menos 2 significa que está diminuindo de valor. E você pode notar, olha, era 1, agora é menos 1. Então, olha, variou, né? De 1 a 0, uma unidade. De 0 a menos 1, outra unidade. Então, em total, 2 unidades, tá? Aqui o resultado foi negativo, né? Como você está vendo, né? Negativo. Tá? Então, aí você diz, né? Diminui a função. A função diminui f. Vamos colocar diminui f. Então, isso, você pode interpretar dessa forma, tá? Então, isso que significa variação parcial em relação a y. E a fórmula para calcular, né, é bem parecido a essa que a gente já falou, né? A fórmula seria delta yf, em geral, né? A fórmula geral seria a função. Aqui colocamos x simplesmente, mas no outro lado colocamos y mais algum acréscimo, menos o valor da função em xy. É dizer, nesse caso, x e y seriam como os valores, o ponto inicial, né? E esse aqui seria o ponto final, né? Ponto inicial. E esse aqui é o ponto final, né? Então, seria o valor da função no ponto final menos o valor da função no ponto inicial. Então, seria isso, né? A gente pode ir testando com outras funções, né? Vocês podem verificar isso, tá? Continuamos, pessoal. Então, nós falamos já, né, sobre a variação parcial da função. Primeiro em relação a x, né, quando varia simplesmente o x, né? O outro seria nessa direção, quando a gente varia simplesmente o y, tá? Mas também existe o que nós denominamos como variação total. Variação total. Então, o que seria a variação total? Que simplesmente se representa já dessa forma, ΔF, né? Já não precisa colocar o subíndice, né? X ou Y, porque aqui, na variação total, os dois vão variar, tanto X e tanto Y. Tá? Então, qual seria um caminho, né? Qual seria um deslocamento desse ponto que me leve a variar tanto X e tanto Y? Tá? Essa variação poderia ser essa daqui, tá? Poderia ser esse deslocamento, por exemplo, né? Esse que seja o novo ponto final, né? Ponto inicial e ponto final, tá? Então, olha, quando você faz esse deslocamento, já não é simplesmente, né, um deslocamento puro, vamos dizer, né? Não é um deslocamento simplesmente horizontal ou deslocamento simplesmente vertical. É um deslocamento misturado, tanto horizontal e tanto vertical, tá? Então, nesse caso, variaram, né? Variaram tanto o x. Olha, o x final agora seria esse. Eu vou apagar aqui essas informações anteriores. E aqui, então, para mim, esse aqui seria o x final. O x final. E aqui era o x inicial, né? Ok? Existe uma variação que eu posso até calcular, né? Quanto foi essa variação aqui. Foi de 2 unidades, né? Δx foi 2 unidades nesse caso, né? E em relação a y,
esse aqui será o y final, essa altura, e esse aqui será o y inicial, né? Então, quanto variou, né? Ela já está em quanto? Em 4 e ela estava em 1, então variou 3, né? Então, essa daqui foi a variação do y, tá? Que seria igual a 3, tá? Então, você está notando, varia tanto o x e tanto o y. E nós queremos saber quanto a função varia. Então, para isso, a gente precisa calcular a função, né, nesse ponto. Então, quanto vale a função aqui? Então, para isso, a gente se pergunta, e quanto vale x aqui? E quanto vale y aqui? Então, é dizer, quais são as coordenadas desses pontos? Né, as coordenadas, o x, quanto vale aqui? Né, 1, 2, 3, 4, vale 4 aqui. E quanto vale y? A y também vale 4, né? Ok? Está a uma altura 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, 4. Então, aqui, ao substituir aqui, nós vamos encontrar 4 menos 4, que vai dar 0. Então, a função vale 0 simplesmente aqui, né? Então, escrevemos esse resultado, né? A função no ponto final é 0. E no ponto inicial, a função valia, né, 1. Então, o que aconteceu com a função? Teve uma queda, né? Teve uma diminuição de valor, tá? De quanto? Uma unidade, né? É dizer, nesse caso, o ΔF seria, né, o valor da função no ponto final, que é 0, menos o valor da função no ponto inicial, 1, e acaba dando menos 1, né? Negativo. E esse se interpreta como uma queda de valor, né? Negativo. Né? E seria uma diminuição. Diminui f. Tá? Então seria isso, né? E a fórmula para calcular, né, a variação total em geral, né, em qualquer situação, seria o seguinte: seria o f, né, no ponto final. E ponto final seria que o x inicial, vamos dizer que esse aqui é o x inicial, tá? Vamos chamar simplesmente como x, né? O x inicial mais um pequeno acréscimo. Esse daqui, né? Seria x mais um pequeno acréscimo. Vírgula e y, e que estava aqui, mais também algum acréscimo. Menos o valor da função no ponto inicial, né? Estamos considerando aqui o ponto inicial como x, ou seja, um ponto cujas coordenadas são x e y, tá? Novamente, né? Esse aqui é o ponto inicial. Ponto inicial. E esse aqui é o ponto final, que o ponto final é esse valor que estava aqui, mais um pequeno acréscimo. Nesse caso, esse valor que era 2, mais esse acréscimo que é 2, 4, né? E aqui em relação a y, esse valor inicial, que seria o y1, mais o acréscimo que era 3, né? E aí dá 4 justamente. Ok? Então é isso. Ponto final. Então essa seria a fórmula para calcular a variação total. Tá? E você pode pensar, mas se uma função somente tem uma variação total, não? Porque, olha, vai depender onde quero calcular a variação total. Esse vai depender do x, como você está vendo. Vai depender do x, aqui também um x. E vai depender quanto também avanço em x e quanto avanço em y. Tá? Esses valores que eu vou colocar aqui, tá? São arbitrários. Tá? Valores arbitrários. Arbitrários. É dizer que a gente decide, não alguém vai ter que dar essa informação, tá? Então, pode ter diferentes valores, tá? Diferentes valores. Ok? Então, seria isso, né? A variação parcial e a variação total, a diferença, né? Ok. Então, o assunto que nós queremos tratar aqui era o seguinte, né? O que nós queremos tratar aqui é a derivada parcial. Esse aqui.
E por que apresentei isso, variação parcial e variação total? Né? É porque esses conceitos que estamos falando aqui ajudam na compreensão da derivada parcial, tá? Ok. Justamente, derivada parcial, né? Pelo menos aqui também aparece essa palavra parcial, né? Aqui era uma variação. Então, vamos, por exemplo, falar sobre a derivada parcial em relação a x. E você, se você entendeu essa parte aqui, você já deve imaginar um pouco de que deve tratar a derivada parcial em relação a x, por exemplo, tá? Então, a derivada parcial em relação a x, que eu vou escrever aqui, seria então o seguinte, seria, por definição, a taxa. Você lembra, né, que a derivada se define, olha, esse conceito derivada se define como uma taxa de variação. Taxa de variação de uma função em relação a x, a variável x. A taxa de variação de uma função em relação a x, mantendo constante o y. Mantendo constante y. Ok? Então, o que nós queremos saber é o seguinte, quando a gente fala de derivada parcial em relação a x, a gente quer saber o seguinte, quer saber quão rápido está variando a função, né? Quão rápido está variando a função, né? Quando nos deslocamos simplesmente horizontalmente, tá? Quando andamos nessa direção. E matematicamente se pode calcular da seguinte forma, né? E se simboliza assim a derivada parcial, né? Você lembra, né? A derivada, né, era assim em cálculo 1, né? Simplesmente o símbolo para derivada. Mas aqui já vai mudar isso, né? Em vez disso, a gente vai usar esse símbolo de D meio curvo, né? Ok? Então, aqui seria a derivada parcial em relação a x de uma função, né? F, né? De cálculo 1, nós sabemos que a definição da derivada em relação a x da função f era igual ao limite quando Δx tende a zero desse quociente aqui, né? F de x, Δx, menos fx dividido pelo Δx. Era isso, né? Justamente, unicamente a única variável, né, de f nesse caso era simplesmente o x, né? Era o x, nada mais, né? Por isso que aqui, né, a derivada fica simples, tá? Porque não precisamos preocupar-nos com a outra variável, né? Simplesmente quem varia imediatamente seria o x aqui, tá? Olha, o x inicial e aqui o x final, né? Esse aqui seria o x final e esse aqui o x inicial. Agora, nós falamos aqui em cálculo 2, né? De funções de duas variáveis e a gente já viu que a gente pode variar só uma das variáveis e outra permanecer constante. Então, nesse caso, né, estamos falando da derivada parcial em relação a x. Então, seria, né, variando, né, o x, mas mantendo constante o y. Então, aqui seria, né, igual, essa derivada seria igual à variação parcial da função em relação a x dividido pelo Δx. Quanto variou o x? Tá? Então, esse limite dessa razão, né, dessa taxa, seria a derivada parcial da função em relação a x. Tá? Colocando de forma mais explícita e usando as fórmulas que nós encontramos para essa variação parcial da função, nós podemos escrever da seguinte forma, né? Reescrevemos simplesmente, já trocando pela fórmula que nós encontramos para isso, né? Seria f x mais Δx, o y, né? Tá vendo? Você notou que o y não varia nada, tá certo? O y
se mantém. Y aqui, né? Inicial, y final, mesma coisa. O que mudou é o x. Né? Aqui era x simplesmente, mas aqui é x mais um acréscimo. Tá? E essa variação a gente vai comparar com quem? Né? Essa variação da função vai comparar com a variação do x, para poder saber com que rapidez essa função está mudando quando a gente varia o x. Tá? Com que rapidez muda isso quando a gente varia isso? O x, tá? Então seria isso, a definição da derivada parcial em relação a x. Tá? Notação, nós falamos, né? De que já existe essa notação aqui, esse é o símbolo, né, para a derivada parcial, mas também tem outras notações, né? Também existe o fx, esse aqui simplesmente f subíndice x, já representa a mesma coisa que isso. A derivada parcial de f em relação a x, né? É mais econômico, né? Não precisa escrever tanto. Então, você pode preferir por isso, né? Ou também você pode usar o c, né? Que seria o valor da função também, né? Dado que muitas vezes a gente escreve dessa forma, né? Então, seria o z, o valor da função, simplesmente com subíndice x, tá? Ok. Então, seria isso, né? Em relação à derivada parcial em relação a x, tá? Então, é definido por esse limite, tá? É parecido a de cálculo 1, né? Você está vendo, parecido essa definição. A única coisa é que, a única diferença é que como aqui, né, em cálculo 2 existe, nesse caso, né, de função de duas variáveis, existem duas variáveis, então somente um deles é permitido variar. Como nesse caso, em relação a x, então é permitido variar simplesmente o x, tá? O y se mantém constante. Isso daqui é importante, tá? Isso que y está mantendo constante, né? Então você coloca como uma observação. Y é constante. Isso vai ser de muita importância depois para calcular as derivadas parciais, tá? Então, quando você calcula a derivada parcial em relação a x, você deve sempre pensar que o y é constante, tá? Esse é uma dica importante. Ok, continuamos, tá? Então, vamos falar agora da derivada parcial da função em relação a y, né? Ok, então podemos definir da mesma forma que nós definimos aqui. A única coisa que vai mudar é que seria a taxa de variação, né, de uma função em relação a y, mantendo o x constante, né? Ok, então seria, podemos escrever aqui, né? Então é uma taxa de variação da função em relação a x, ou perdão, em relação a y, mantendo constante mantendo constante o x, tá? X. Então, isso é importante, né? Então, como simbolizamos, né? Se você entendeu também essa simbologia aqui, já fica bem simples, né? Vamos repetir praticamente esse processo que eu fiz antes, só mudando a variável, né? Então, aqui seria, né? O D, né? Meu curvo. Embaixo, mesma coisa. E agora seria em relação a y de quem? Da função. Tá? E então, esse aí seria limite, né? Da variação parcial em relação a y da função dividido pela variação do y, tá? Da variável y, onde de y deve tender a zero, né?
Ok, então, colocando em uma forma mais explícita isso, essa variação, tá? Você lembra que era da seguinte forma, né? O x se mantém, e seria o valor inicial da função, porque aqui era simplesmente x e y, aqui já mudou o y, né? Dê uma olhada aqui, tá? Ok, vocês têm que prestar atenção nesse detalhe. Aqui é y mais alguma coisa, está variando y, ok? Dividido, então, pelo delta y, por quem varia, né? Quem varia é y, então, essa variação. Quando essa variação seja muito pequena, não zero, não estou dizendo variação zero, isso aqui, né? Senão uma variação muito pequena, próximo de zero, mas não zero. Ok, então essa é a definição formal da derivada parcial de f em relação a y. Claro que aqui a gente não vai calcular esse limite, tudo isso, nessa história já a gente deixa para cálculo 1. A gente não vai fazer todo esse processo, então não precisa o pessoal que está com medo, né, calcular limite novamente, né? Não precisa, né, aqui se preocupar com isso, tá? Porém, precisa saber derivadas, regras de derivada, né? Como calcular derivadas, né? Então, aí sim, né? Porque a gente vai precisar. Ok, pessoal. Então, nesse caso, como você já notou, a observação que eu preciso fazer aqui, quando você vai calcular a derivada parcial de f em relação a y, é que você deve tratar a variável x como constante, porque não varia. Olha, x e aqui era x, constante. Constante, ok? Então, esse também é importante, né? Vocês lembrarem na hora de calcular derivadas parciais. Então, nós temos as duas derivadas parciais por enquanto, né? Para uma função de duas variáveis, né? Existem essas duas, tá? A derivada parcial em relação a x, né? E a derivada parcial em relação a y, tá? Também podemos completar a notação, né, para a derivada parcial em relação a y. Né? Vocês podem usar essa notação fy como subíndice, tá? Eu não estou escrevendo dessa forma, não estou escrevendo assim, tá? Então não escrevam assim, tá? Está errado, eu não vou entender. Eu estou escrevendo assim, f grande, o y é pequeno e um pouco mais para baixo, como se fosse um subíndice, tá, pessoal? Isso é importante, a escrita é importante para a gente se entender. Agiliza muito, eu vou entender muito mais rápido se você escrever dessa forma. Já sei que é a derivada parcial. E que mais? A outra era também isso, né? Também dessa forma, ok? Quem sabe a gente encontra outras notações mais no caminho, tá? Mas o que me lembro são essas notações que estão aqui, ok? Também, né? Às vezes também se usa assim, tá? Em vez de escrever assim, como uma fração assim, né? Dividido, né, em duas linhas, se pode escrever também assim, em uma única linha, né? Assim. Também alguns livros acostumam escrever isso para escrever em uma única linha, né? Não quebrar a linha. Ok. Então seria isso a observação, né? Esse aqui, que x tem que ser constante aqui, e y tem que ser constante no cálculo da outra derivada parcial, né? Ok. E você pode se perguntar, olha, a variação parcial, sim, tem que ver com as derivadas parciais, tanto com x e tanto y. E a variação total, por que é importante? Mais na frente, a gente também vai calcular uma variação ou derivada total da função, tá? Não somente as parciais, também vamos tratar isso, que a gente vai chamar de derivada direcional, é dizer, que vai variar tanto x e tanto y em uma determinada direção, tá? E a gente quer saber com que rapidez a função está variando, né, nessa direção, tá, pessoal? Então, esse aqui a gente vai deixar por enquanto, né, ainda livre, né? A gente não vai usar
ainda essa variação total, né? Só a gente vai voltar a esse assunto quando a gente falar de derivada direcional, tá? Em que na derivada direcional vão variar já tanto o x e tanto o y, ok? Mas por enquanto a situação não é tão difícil, né? Porque simplesmente varia um deles, né? Se a gente quer calcular a derivada parcial em relação a x, varia simplesmente o x. O y se trata como se fosse uma constante. E aqui o vice-versa, né? Em relação a y. Então, continuando, pessoal. Vamos entrar então no assunto de cálculo de derivadas parciais, né? Então, nós queremos encontrar a derivada parcial em relação a x e em relação a y, né? Claro, dada uma função, né? Uma função deve ser dada, né? F igual vamos dizer, né? Aqui, x quadrado, y, por exemplo, mais x. Pode ser um exemplo aqui, né? Ok? Então, dada essa função, imagina, queremos calcular a derivada parcial de f em relação a x e a mesma coisa na direção ou em relação a y. Então, para fazer isso, devemos lembrar um pouco de cálculo 1, tá? Então, vamos fazer um formulário, né? De derivada, né? Lembrando de cálculo 1. Quem ainda não fez isso, né? Já pedi para você fazer isso, tá? Então faz um formulário aqui, as regras, né? Principais regras, que era a regra bem mais simples, todo mundo conhece e todo mundo acha que derivar é simplesmente fazer isso, né? Muita gente que não sabe derivar acha que derivar simplesmente sempre, né? Envolve fazer só isso, mas não é, né? Tem outras regras. Mas aqui é essa regra inicial, né? Que significa, né? Quando eu tenho uma função desse tipo, que se chama função potência, né? Então, o n, né, com certeza tem que ser constante. Então, o n vai para frente. Escrevo novamente a potência, né? Mas já escrevo com um expoente diminuído em uma unidade, né? Ok? Então, essa é a regra mais clássica, né? Tem outras regras, que seria a derivada da exponencial, né? Exponencial natural, que seria simplesmente ela mesma, né? E tem a regra da função logaritmo natural, que seria 1 sobre x, né? Ok? E tem outras regras, né? Em relação a x de o cosseno, que seria o seno de x, tá? Então são essas regras, né? E estão se somando, duas funções estão se somando, né? Quando derivo, né, essa soma de funções é o mesmo que derivar cada um por separado e somar o resultado, né? E quando fazemos o produto, né, f vezes g, e quero derivar esse produto, né? Aqui já não é, né? Muita gente pensa, né? Derivo primeiro, multiplico pela derivada do segundo também. Não. Aqui, derivo simplesmente o primeiro, multiplico pelo segundo sem derivar, mas agora, né? Muda, né? O primeiro fica sem derivar e o segundo com derivada, né? Derivado, né? Então, seria isso. A regra do produto e regra do quociente. A regra do quociente seria bem parecido à regra do produto. O primeiro derivo, o numerador, né? O denominador no derivo. E aqui, em vez de colocar mais, coloco menos. No derivo o denominador. Derivo o denominador. E depois a isso divido por o quociente ao quadrado. Tá? Perdão, denominador ao quadrado. Ok, então seriam essas regras principais que nós precisamos já anotar em um papel, né? Fazer um formulário e pronto, já começa a trabalhar com isso, né?
Eu não vou estar procurando na internet ou nos meus cadernos antigos, né? Assim toda vez que eu precise, né? Não, aí vai ser bem cansativo. Melhor ter já em uma folha única e pronto, né? Você, toda vez que você precisa já está na mão. Fácil, né? Ok. Então, agora sim, vamos a cálculo 2, né? Determinar a derivada parcial dessa função aqui, né? Esse seria nosso exercício que nós temos. Então, vamos começar. A derivada parcial da função em relação a x. Vamos calcular primeiro isso, né? Então, como faço? Qual o procedimento? Eu posso colocar esse parênteses, como eu usava a notação em cálculo 1, né? Parênteses, e depois a linha indicava a derivada. Eu posso usar também aqui, tá? Então, aí iria, né, o f, tá? Coloco a linha, derivada. Só que como aqui é em relação a x, como subíndice, coloco o x. A variável em relação a que eu vou derivar. Tá? Então, você adiciona isso. Em cálculo 1 não precisava porque a única variável era x, né? Pronto, continuamos. Ok, então no próximo passo o que vou fazer? Vou substituir a expressão para a função. Qual a expressão para a função? Essa aqui. X quadrado y mais x. E repito, né? A notação, os símbolos que aparecem. A única coisa que eu fiz aqui, né? Não estou fazendo de qualquer jeito. A única coisa que eu fiz é substituir f, tá? Que estava aqui, tá? Que estava dentro do parênteses, por essa expressão que é o seu equivalente, né? Equivale a essa expressão, o f. E eu coloquei. Tá certo? Então, você tem que fazer desse jeito também. Agora, aqui nessa parte eu aplico a primeira regra que está aqui no lado esquerdo, né? Aquele de azul. Que seria a regra da soma. Aqui tenho duas funções que estão se somando. Então, nesse caso, seria, né, a primeira, né, é dizer que separo as funções, né, e derivo por separado, né? É dizer, derivo, né, x quadrado y, está aqui, também simbolicamente ainda, é dizer que estou ainda só pensando que vou derivar, né? Ainda não estou derivando. E aqui, mesma coisa, em relação a x. Ok, então continuamos. Aqui, então, eu vou derivar já, vamos ver. Eu falei que quando eu derivo em relação a x, o y tem que ser constante, deve ser tratado como constante. Então, essa é uma boa dica, tá? O y deve ser constante nesse caso. Então, aqui, onde aparecer y, trato como constante. Então, quem me diz a regra da função constante, né? Eu não coloquei isso aqui, mas eu posso adicionar aqui embaixo, né? Eu posso adicionar aqui, que diz a regra de múltiplo constante, né? Imagina que eu tenho uma constante multiplicando uma função, eu estou derivando, essa constante sai como se nada tivesse acontecido com ele. E simplesmente fica a derivada caindo sobre a função. Tá? Essa constante sai. E você deriva simplesmente a função. Então é isso que posso aplicar aqui, porque eu sei, aqui está aparecendo y. E y está dizendo que é constante, né? Essa é a dica que nós aprendemos, né, nessa aula. Então esse aqui sai. Então fica do lado de fora, esperando, né? Claro, como está multiplicando aqui, também ele sai, mas vai multiplicar. Só que ele vai esperar ainda, né, que calcule a derivada do que sobrou. E colocou dessa forma, ainda não vou me apressar de querer calcular a derivada de vez, né? E já, né? E vamos fazer com paciência, né? Então, aqui, vamos lá. Aqui na segunda função não aparece y. Então, não tem problema. Se não aparece y, eu posso tratar a derivada, tá? Em relação a x como se fosse em cálculo 1. Então, qual seria a derivada de x? É 1, né? Claro, em relação a x, né? É 1. Então, simplesmente escrevo 1. E acabou. E aí, não preciso estar levando novamente o símbolo, né?
de isso assim novamente, né? Muita gente faz isso, muito cuidado, né? Porque isso aqui significa que no próximo passo eu posso dizer que a derivada de 1 é constante, né? Seria zero, né? E não é verdade, né? Muito cuidado, pessoal. Se você já derivou e aplicou essa do lado direito, né? Uma regra dessa de cor laranja, então já precisa simplificar esses parentes, não precisa mais aparecer. Então, já você coloca pelo valor correspondente. Valor derivada de x é 1. Pronto. Que mais? Continuamos com outra parte que ainda não terminou, né? Y em relação multiplicamos, né? E agora, mesma história. Derivamos como se fosse em cálculo 1, que seria a regra. Que regra seria? Aqui seria a regra da potência. O 2 vai para frente e o x seria 2 menos 1. E acaba, né? E mais esse último que estava aqui, esse 1, né? Que sobrou da derivada da outra função. E aí vou simplificando, né? Ok? E aqui, então, geralmente se acostuma a colocar o número constante na frente de tudo. Então, vai 2 na frente, depois o y. E aqui seria x, 2 menos 1, 1. Então, simplesmente x e mais 1. Então, pessoal, esse aqui seria a derivada parcial dessa função que foi dado inicialmente em relação a x. Tá? Então, aí terminou meu problema. Consegui determinar a derivada parcial da função em relação a x. Como vocês notaram, eu precisei usar alguma dessas regras. Tá? E já vocês têm que já pensar nisso, tá? Ter na mão esse formulário. Ok, pessoal? Então, essa seria a forma correta de determinar essa derivada parcial. Agora, vamos calcular então em relação a y, né? Fy, tá? Nós calculamos o fx, o fy. Será novamente parecido ao anterior. Escrevo primeiro assim, coloco nessa forma, usando essa notação, porque é uma forma mais fácil de trabalhar, né? E agora mudou, em vez de colocar x, eu coloco y, né? Ok? E reescrevo a função agora dentro do parênteses, que seria x quadrado vezes y mais x, agora em relação a y. Ok? Pronto, como tenho duas funções aqui também, duas funções, eu separo em duas, né? Isso é permitido pelas regras de derivação. Então, seria x quadrado vezes y, derivada, e no outro lado x, derivada em relação a y. Pronto. Agora, nessa parte, como já vou calcular a derivada, né? Eu preciso continuar aplicando as regras de derivação. Eu preciso pensar no seguinte, já, né? Que nesse caso, como estou calculando a derivada em relação à variável y, a outra variável, né, deve ser uma constante. Quem? O x deve ser tratado como constante, porque não varia, né? Você lembra, né, da variação parcial, né, em relação a y, né? O x se mantinha constante, não variava. Então, isso. Então, aqui, esse x é constante. Esse x ao quadrado, né? X é constante, x quadrado também é constante, né? Tudo que depender simplesmente do x será constante. Ok? Então, reconheço isso. E depois disso, eu vou dar continuidade à resolução do problema. Então, como eu sei que x quadrado é constante e sei de uma regra que fala sobre isso, que se uma constante sai da derivada, então pronto. Aqui seria x quadrado multiplicado, né, pela derivada do que sobrou, né? Quem seria? O y. Mais
a derivada de x em relação a y. Mas falamos, x é constante. E a derivada de uma constante, eu acho que não mencionei aqui, mas você sabe, a derivada de uma constante é zero. Tá? A derivada de uma constante é zero. Então, você já anula. Tá? Então, adicione aqui a derivada de uma constante, né? Antes de você já esquecer. E pronto. Então, aqui vai zero. Igual, continuamos. Então, x quadrado, multiplicação, a derivada de y em relação a y, trate como se fosse anterior a essas regras, como se fosse x, não tem problema. E derivada de x, você lembra, é 1. Já não fizemos antes. E se fosse y, também vai dar 1, porque estou derivando em relação a y mesmo. Então, seria 1 aqui. Ok? E pronto, né? Seria resultado x quadrado. Ok? Então, seria isso, né? Ok, quem se perdeu nessa parte, eu posso fazer porque deu 1. Eu posso fazer de outra forma. Tá? Eu posso fazer assim, né? E aproveitando e ninguém ficar com essa dúvida. Então, aqui eu posso usar a regra, né? Da função potência, né? Então, aqui eu tenho y elevado a 1. Porque y elevado a 1 é y mesmo. Continuo. Tá? Então, fica x quadrado, não faço nada. Aqui eu vou derivar agora. Vou aplicar a regra da potência aqui, né? 1 passa para frente. Tá? Então, aqui vai ficar 1 menos 1. Porque você lembra, né? O expoente é diminuído uma unidade. Agora sim, continuo. Aqui vai ficar simplesmente 1x quadrado, vezes o outro lado, seria y elevado a zero. Y elevado a zero é 1. Tá certo, né? É 1. Qualquer número elevado a zero, desde que esse número, essa base seja diferente de zero, é 1. Então, aqui ficaria simplesmente x quadrado multiplicado por 1, né? Que seria simplesmente x quadrado, ok? Então, isso, né? Aí apareceu esse 1 que eu já tinha colocado diretamente aqui, né? Ok? Eu tinha colocado aqui diretamente 1. Tá? Então, quem puder fazer rápido, né? Faz dessa forma. Mas quem não puder, tem que fazer assim, em detalhe, né? Até compreender, até entender por que né, dá 1. Para finalizar, eu vou deixar um conjunto de exercícios. Determinar fx, você já sabe, né? O símbolo, e fy das seguintes funções. Ok? Aqui tem quantas? São 4 funções, tá? O A é bem simples, bem rapidinho. Você vai poder fazer em 2 linhas, né? Ou 3 linhas, né? Tá? Ou mais. O importante é que você acerte, tá? Faz com calma inicialmente. E com detalhe. E depois o B já é um pouquinho mais difícil, porque envolve raiz. Você vai ter que usar a regra da cadeia aqui, né? Que mais? Aqui o Z também é bem simples, tá? Talvez você pode deixar esse B para o final. Você começa com isso, né? 1. Depois você vai aqui, segundo, né? E depois vai aqui, terceiro. E o quarto você pode resolver, tá? Esse aqui de todas é um pouco mais difícil. Então, e assim, pessoal, né? Você pode ir progredindo, tá? E ainda, né? Se a gente quiser, pode colocar já envolvendo outras funções, né? Aquelas que eu coloquei na tabela, por exemplo, né? Z que seja logaritmo de x mais y, por exemplo, é uma função que a gente trabalhou também. Ou poderia ser f z igual a cosseno de x mais ou menos y, para variar um pouco, pode ser também. Enfim, tá? Então tem muitas funções que vêm na nossa cabeça, mas comecem trabalhando com essas 6 funções que temos aqui, tá? Então tem para praticar bastante.